Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao 18º episódio do nosso Pod Parts, a sua parada obrigatória da Paccar Parts do Brasil. Eu sou o Eli Tafner, o gerente de Marketing Services, e serei o facilitador do nosso episódio do dia de hoje. Um episódio super especial que vai trazer informações super precisas e importantes sobre um dos itens mais relevantes que a gente tem para todo e qualquer veículo automotor, que são baterias, né? E para falar sobre isso, eu trouxe aqui um grupo seleto de pessoas que fazem parte da Paccar Parts e é o nosso fornecedor principal de baterias, a Clarios. Eu queria apresentar para vocês a Franciele. A Franciele que é especialista em produtos de Paccar Parts. Seja bem-vinda, Franciele. Obrigada, Orly. Agradeço o convite. Estou bem contente de estar aqui para falar um pouquinho sobre nossa linha de baterias e os diferenciais do nosso produto. Maravilha. Comigo também está o Matheus Rechuk, ele que é o gerente de desenvolvimento de vendas da Paccar Parts. Seja bem-vindo, Matheus. É um prazer estar aqui com vocês. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre esse produto tão importante que são as nossas baterias e o quanto que a gente tem de portfólio de oportunidades para agregar aí nas vendas, nas nossas concessionárias e para os nossos clientes. Maravilha. E também conosco o Carlos Mazzali, já é um parceiro nosso de muitos anos, né? O gerente de vendas da Clarios. É um prazer estar com você aqui. Olá, boa tarde para todos. Agradeço o convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Acho que desde uma parceria, quando o primeiro veículo montado aqui da DAF no Brasil, as primeiras baterias fornecidas para vocês, é uma grande orgulho e satisfação poder participar aqui desse evento. Maravilha, seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso episódio. Seja bem-vindo você também que está nos assistindo, que está nos ouvindo, nos vendo no dia de hoje. Né? Lembra você, siga as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, dê o seu like, seu joinha, comente aqui no nosso chat, né, sobre o episódio do dia de hoje. Eu tenho certeza que vai ter muita informação bacana, precisa, muita curiosidade para você que gosta do tema, né, de transporte, principalmente falando sobre baterias, que é um tema bem sensível do negócio de transportes, né? Vá na nossa rede social, no Facebook, no Instagram, no Spotify, onde o nosso Pod Parts está à disposição, e aqui no YouTube, obviamente, né? Todos os nossos episódios estão disponíveis, do 1 até agora, o 18º, estão disponíveis para você. Fique à vontade, siga a gente e curta as nossas informações. Bom, vamos lá, pessoal? Então vamos, eu tenho várias perguntinhas aqui, assim, o tema eu acho que dá para discorrer bastante coisas, né? Dá para ter 1 hora de episódio se a gente quiser aqui, né? Porque é um tema realmente bem importante, né? Às vezes até ele é meio denegrido em alguns casos, né? Tem alguns clientes que não se atentam tanto, principalmente às vezes o motorista não se atenta tanto ao detalhe de uma bateria, de uma conservação de uma bateria, dos cuidados que tem que ter com esse item, que na realidade é praticamente o item que faz funcionar todos os outros itens, né, periféricos dentro de um caminhão. Então, por isso que a gente trouxe especialista dentro do negócio, né, para falar um pouquinho sobre tanto o lado do fornecedor, do fabricante, né, que conhece muito sobre esse produto, quanto do lado aqui nosso de Paccar Parts, falando a respeito da nossa rede de concessionárias, dos nossos desenvolvimentos e desenvolvedores de produtos aqui, né, que vão trazer para vocês as últimas novidades e tecnologias sobre baterias, tá? Então, vou começar aqui, vou jogar uma perguntinha genérica para vocês, né, mas eu acho que o Mazzali aqui é o nosso especialista, pode já contribuir com a gente com a primeira resposta, né? Bateria é essencial para o seu caminhão rodar com segurança, obviamente, né? Pensando nisso, quais são os cuidados necessários para manter a manutenção corretiva e realizar a troca indicada da bateria? Vamos lá. Acho que bateria, eu costumo dizer que é o coração do sistema elétrico, tá? Tudo parte da bateria. Para colocar o motor em funcionamento, acionar qualquer acessório elétrico ou qualquer funcionalidade do veículo, a bateria ela é primordial. E cada vez mais hoje ela está sendo exigida pela gama de eletrônica, de acessórios e equipamentos que hoje o veículo está provendo para a gente. Quais são alguns cuidados básicos que a gente precisa ter? Primeiro, quando a gente olha em termos de fixação, instalação do produto no veículo. Se ela está bem fixada, os cabos estão conectados da forma correta, se não tem uma oxidação, uma falha nesse sistema elétrico. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, fazer uma verificação constante da sua bateria. Toda vez que você parar o veículo para fazer uma manutenção ou qualquer reparo, aproveitar e também verificar o estado e a saúde da bateria no carro. Tá? Isso faz com que você vá monitorando o estado de saúde dela e você possa fazer uma troca preventiva e não uma troca corretiva. Sempre uma troca corretiva, você vai estar parando o veículo e isso pode gerar um desgaste ou um dano para a sua operação. Então, você está monitorando, você está acompanhando a saúde, fazendo revisões periódicas
Isso acho que é um cuidado muito importante e essencial para a durabilidade e conceito do produto. Eu acho que um ponto importante sempre é o motorista ter aquele checklist também, né? Ele analisar se está tudo correto, se todos os suportes não estão tendo nenhuma trepidação, se está tudo realmente bem fixado, né? Como você comentou, se não tem nenhum ponto de corrosão, né? Que também é um ponto que pode acabar afetando aí a funcionalidade da bateria. Então, talvez o motorista também, nessa prevenção, como você falou, trazer esse cuidado diário, né? Todo dia olhar, ver se não tem nada batendo, ver se não tem nada trepidando, se os suportes estão corretamente fixados, para que também essa vida útil aumente cada vez mais, né? A rotina do dia a dia do motorista, né? Que bateria, normalmente, a gente só lembra dela na hora que ela falha. Putz, estou sem a partida, e agora? Isso. Então, precisa essa verificação, esse cuidado constante. Isso ajuda muito no desempenho e até numa manutenção, uma correção quando necessário. Exatamente. E no momento também da escolha da bateria, né, sempre se atentar à aplicação do veículo, né, para escolher um modelo correto. Outra boa prática que a gente sempre sugere é trocar as baterias em pares, né? São duas baterias no veículo, então, às vezes, né, o cliente, o motorista, o transportista pode trocar uma e fica com uma nova e uma velha. E ele acaba sobrecarregando a bateria nova para compensar a velha, né? Acaba tendo um problema maior. Então, a troca também a gente sempre indica trocar as duas baterias. Exato. Um ponto importante que você falou, Fran, nessa questão de troca também, eu sei que a gente vai discorrer por muitas perguntas, mas assim, a gente sempre analisar a capacidade da nossa bateria versus o tanto de acessórios, como o Masali comentou, que a gente vai aplicar no nosso caminhão. Hoje, cada vez mais, o nosso motorista, o nosso cliente, ele está incluindo cada vez mais acessórios como um ar-condicionado de teto, um ventilador, uma TV, um refrigerador, um videogame. Eu conheço vários motoristas que eles vão aplicando, vai colocando. Só que acaba que é tanto produto dentro e eles acabam deixando a bateria de lado. Aí a bateria, ela sobrecarrega e aí, a bateria aqui é ruim. Não, a gente tem que olhar se realmente a bateria é compatível, né, com o tanto de produto que a gente está trazendo e está forçando, né. Hoje, todos os caminhões da DAF, eles já saem com uma bateria de 225 amperes, né, da linha de produção, mas a gente tem tantos caminhões antigos lá que param para dentro das nossas concessionárias e também tem os caminhões multimarcas, né, que são caminhões que nós temos como a gente tem uma ampla capacidade aí de atendimento multimarcas, a gente pode estar oferecendo também, às vezes, né, chegou na nossa concessionária, o cliente está reclamando, nossa, eu tô com uma bateria que não está me atendendo. Chega, analisa com o cliente e fala, olha, você realmente está com uma bateria que é compatível para o tanto de equipamento que você tem, né? Porque muitos equipamentos hoje, ele vai, com certeza, saturar essa bateria, né? Então, escolher também produtos que tenham tecnologias embarcadas, né? Eu dou o exemplo do nosso ar-condicionado de teto TRP. Ele vai olhar para a bateria, ele vai funcionar até o ponto que ele não vai sobrecarregar a bateria. Se ele for sobrecarregar a bateria, ele vai desligar. Sim. Então, sempre escolher esse tipo de produto com essas tecnologias também para suportar a bateria, né? Então, é essencial tudo isso. Não, isso é importante. Sempre a tecnologia, tentar manter a bateria original do veículo, tá na mesma capacidade, e tecnologia, você se atentar a isso é importante, tá? E um conceito que o pessoal tinha muito é, meu veículo saiu com uma 225, ou meu veículo saiu com uma de 180. Posso colocar uma bateria com uma capacidade menor ou uma bateria com uma capacidade superior? Isso causa algum dano para o carro? Eu falo, não gera danos. Se você coloca uma bateria com uma capacidade inferior, saiu com uma 225, estou colocando uma de 180. Consequentemente, você vai encurtar a vida útil. É uma bateria de menor capacidade. E o inverso? Se eu colocar uma bateria maior, provoca algum dano, algum prejuízo? Não. Tá? Na verdade, de repente, você está suprindo aquela demanda que a de 180 não estava atendendo. Tá? Só que uma coisa que é importante é, adicionei mais acessórios, coloquei mais equipamentos no carro. Eu vou aumentar o tamanho da bateria. Só isso resolve? Não, você tem que olhar o sistema elétrico como todo. Se o seu alternador tem capacidade e demanda para estar alimentando e suportando toda essa demanda, recarregando a bateria, tá? Então, você sempre tem que analisar a bateria como todo o conjunto do carro.
E isso ter tudo uma proporcionalidade para que tudo funcione no equilíbrio correto. Isso tem a ver com o projeto inicial, né, de cada veículo, né, a bateria também projetada para atender a demanda, né, de carga, de potência daquele veículo específico, né, isso é feito em parceria com as montadoras, né, assim como a gente também em parceria com a TRP para o desenvolvimento de itens novos, né, que atendam realmente as necessidades de cada veículo, né, de cada modelo e cada necessidade de transporte, certo? Certo. Exato. E além disso, né, Uli, eu acho que para a nossa rede, até para o nosso cliente, é importante a verificação dos outros componentes, né, como o Mazzucchi comentou. Às vezes eu estou lá investigando, não, eu vou trocar a bateria, mas eu tenho que olhar realmente o alternador, motor de partida, a questão de capacidade de iluminação também, né, às vezes estou forçando tudo isso, mas não, às vezes o cliente vai lá, não, eu vim para trocar minha bateria. Pera, vamos passar, né? Os nossos concessionários, eles têm capacidade técnica de fazer um diagnóstico preciso, né? Às vezes você vai trocar uma bateria, mas o que você precisa trocar é o alternador, né? Sim. Às vezes você precisa trocar um módulo, às vezes precisa trocar alguma outra coisa, né? Eu dou até um exemplo. Um tempo atrás, eu tava lá, o meu carro não queria pegar, né? Fui lá falar, não, é a bateria. Fui ver lá no selinho da bateria, tava tudo ok. Tinha que trocar só um relezinho lá pequenininho. Era por isso que eu não queria pegar. Então, tem que ter o diagnóstico correto antes de simplesmente, não, vou trocar um componente sem a verificação correta e também a equipe correta para fazer essa manutenção, né? Essa verificação, né? É de extrema importância. Você pode fazer uma verificação individual, mas sempre que você leva numa uma concessionária autorizada, né? Numa concessionária da DAF, né? Ou num local de segurança, né? Técnica, fica muito mais fácil, porque é feito toda a revisão, checklist e tudo, para realmente não só olhar a sua bateria, mas todos os componentes que estão atrelados, né? Como você falou, o próprio alternador, né? Tem uma série de itens ali que vão estar contaminados se a bateria também estiver contaminada, né? Então, serviço correto no local correto facilita e, obviamente, diminui custos. Com certeza. Isso é melhor produtividade para o seu caminhão, certo? Outra perguntinha, aproveitando o gancho aqui, a gente já falou um pouquinho sobre, né, cuidados das baterias, né? Já falamos aí sobre projetos, né, de baterias, mas falando especificamente sobre o portfólio, né? Aquilo que a gente tem dentro do portfólio, até fazendo um merchandising aqui da nossa TRP, da nossa DAF, da Paccar Parts, né? Conta pra gente, Matheus ou Fran, né? Conta pra gente, ou pra gente, não, pra quem tá nos ouvindo, né? Pra quem tá nos vendo, quais são os modelos, né, disponíveis de baterias que a gente tem, seja para DAF, seja para multimarcas, dentro do portfólio da Paccar Parts, né? E se, obviamente, se a gente tem alguma promoção em vista, se a gente tem algum trabalho sendo feito para que a gente tenha mais baterias no nosso negócio. Sim. Nós temos um portfólio completo de baterias, trabalhamos tanto com a marca Genuína DAF quanto as originais TRP. Na Genuína, nós temos baterias de 135 amperes até 225 amperes para atender, né, diferentes demandas elétricas. E na linha TRP, nós temos um portfólio ainda maior de baterias de 150 a 225 amperes, com aplicações tanto para veículos DAF quanto para multimarcas. Então, sempre pensando na demanda elétrica, né, no momento de escolher a sua bateria. Se você vê que você tem uma demanda alta, a gente sempre orienta, né, que a nossa bateria 225 amperes seja escolhida. Além disso, nós temos as nossas baterias 225 amperes, nós temos a tecnologia FB, né, que o Mazzali vai explicar um pouquinho melhor para nós. Então, é uma bateria mais robusta, tem uma maior durabilidade, mais resistente a vibrações, a temperaturas extremas, né, Mazzali? Isso. E você encontra essas baterias na rede. Exato. Na rede DAF. DAF. Então, todas essas baterias que a Fran falou, esse portfólio completo, eles estão todos disponíveis nas nossas concessionárias, né? Tanto nas concessionárias quanto nas lojas TRP, né? Então, hoje a gente está com 13 lojas TRP em todo o Brasil, né? Distribuídos por todo o Brasil. Além de
sempre que... Agora falando com o nosso concessionário, né? A gente está fazendo ações spots todo mês, buscando trazer realmente sempre um preço mais atrativo para trazer cada vez mais competitividade para o mercado, né? Então, nosso objetivo é a gente trabalhar em conjunto com o nosso fornecedor, trazer competitividade e o produto certo na hora certa para o nosso cliente na nossa concessionária. Né? Isso, só lembrando também que além da rede de concessionária, a gente também tem no e-commerce da Packard Parts, no DAF Web Shop. Então, acessa lá, né? Tá aparecendo na tela aqui os part numbers de todos os nossos produtos, das nossas baterias aqui. Corre lá que tem oferta para vocês. Mas aproveitando o gancho que você falou de FB, essa sopa de letrinhas aí que tá no mercado, tenho certeza que tem muita gente que tá curioso para saber o que é esse FB, ou tem outras siglas dentro do mercado. Mas, Ali, conta pra gente um pouquinho, o que diferencia isso? Para que serve essas siglas aí? Vamos lá, quando a gente fala de baterias, realmente uma sopa de letrinhas, de falar desde uma SLI, uma FB, alguém já falando de AGM. O que quer dizer essas tecnologias, tá? Vou começar pela SLI, onde começou as baterias chumbo ácido, tá? O que vem do SLI? Vem um termo em inglês, Start Light Ignition. Praticamente são baterias projetadas para partida. Ou seja, eu dou a partida no veículo, toda a demanda elétrica depois é o alternador que fica como responsável, tá? Então é uma bateria que é projetada para poucos ciclos de carga e descarga. A vida útil de uma bateria em si ela é medida por esses ciclos. Tá? Dei a partida, o alternador assumiu. Quando que eu uso essa tecnologia? Putz, desliguei, preciso acessar um farol, acionar um rádio, um comunicador, em curtos intervalos de tempo. Com a evolução dos caminhões, cada vez mais uma demanda elétrica, mais acessórios. Hoje a gente fala, é um frigobar, é um micro-ondas, é um videogame, é um computador, é um rastreador, uma telemetria, câmera. Isso exige muito mais da bateria, tá? E você tem muito mais ciclos de carga e descarga. Adianta só começar a aumentar o tamanho da bateria se eu não melhorar a performance e o conceito interno dela. Hoje a gente sabe que a bateria ela é pesada, ela ocupa um espaço. E hoje, quanto mais você otimizar isso e tiver performance, você reduz peso, aumenta, você possibilita maior espaço no caminhão para aumentar um tanque de combustível ou outros componentes. E aí nasceu uma bateria que a gente chama de uma tecnologia EFB, vem do termo Enhanced Flooded Battery. É o mesmo conceito de chumbo ácido, porém são baterias que são projetadas que permitem maior ciclos de carga e descarga. Permite que você trabalhe com essa bateria mesmo com o veículo desligado, permitindo que você descarregue e carregue essa bateria com uma eficiência maior. Tá? Sempre quando a gente fala, como é que eu vejo uma eficiência da bateria e uma durabilidade de uma bateria? São termos que, de uma certa forma, estão relacionados. Tá? Como que eu falo uma eficiência? Quanto que eu consigo armazenar de energia e o quão bom essa bateria, ela aceita uma carga, como ela provém uma energia. Isso vai desde projetos, tecnologias de fabricação. A gente fala hoje as grades Power Frame, que hoje aplica nas baterias tanto da DAF como da TRP, tá? Que a gente fala em termos de conceito, é o que tem mais moderno hoje no mundo, tá? Em termos de fabricações de grade. A exclusividade da Clarius? Exclusividade da Clarius. Legal. Muito bem trazido. Isso é uma patente nossa, tá? A gente pegou vários conceitos, tem diferentes processos de fabricação, porque a gente não pegar o que tem de cada positivo de cada um desses processos e criar um único. Por isso que essa é uma patente nossa hoje. Com isso, eu ganho eficiência energética, armazenamento de energia, aceitação de carga. Não adianta eu prover energia se eu não consigo recarregar essa bateria de uma forma eficiente. Então, a gente trouxe isso, já temos isso no conceito de uma bateria SLI, mas quando eu trago para uma EFB, eu torno esse processo cada vez mais robusto. A bateria aceita muito mais essa ciclagem. Por isso, quando a gente fala hoje das nossas baterias de 225 amperes, que é uma tecnologia EFB, hoje a Clarius foi pioneira nessa bateria. A gente tem essa bateria desde 2013 já no mercado. Tá? Então, é a única fabricante hoje que consegue atingir esse nível de performance. 225, 230, com uma aceitação de carga, uma perda d'água praticamente muito baixa, nula, para os conceitos. Justamente para que a gente consiga aumentar cada vez mais os acessórios dos veículos e ela performar numa eficiência melhor. Tá? E também temos uma bateria AGM,
tá? Que vem do termo absorvente glass mat. Aí você substitui um pouco o conceito, você não tem mais aquele eletrólito, o ácido solto dentro da bateria, o ácido está embebido nessa... Quando a gente fala absorvente glass mat, é como se fosse uma lã de vidro, e o ácido está embebido nessa lã, e que são baterias que possibilitam muito mais ciclos de carga e descarga, tá? Provavelmente uma tecnologia futura que vocês vão estar vendo aí em breve no mercado. Fica a dica aí, pessoal. Até uma pergunta para você, Masud. Explica para a gente essa questão desse conceito de livre de manutenção, né? Tanto as nossas baterias DAF quanto as TRP, elas são livres de manutenção, né? São baterias seladas. Explica para a gente como que funciona, porque tem muita dúvida na nossa rede que é assim, por que a bateria da DAF, né, a original, a genuína DAF, ela é lacrada, fechada, e a TRP, por que ela tem aquelas colmeias ali? Eu preciso fazer alguma manutenção? O que eu preciso fazer? Qual que é a vantagem disso, né? Acho que essa é a principal pergunta, né? Ambas as baterias, tanto uma selada como com rolha, elas são livres de manutenção. Tá? Quando a gente falava naqueles processos antigos de fabricação, a gente precisava adicionar algumas ligas para você poder fazer o processo, montar a bateria. Porque é estranho você falar, você tem uma bateria chumbo ácido, mas o ácido corrói o chumbo. Pô, mas espera aí, como que eu faço? Então a gente tem que ter algumas ligas, algumas coisas para dar a proteção. Legal. Se pegava as baterias antigamente, essas ligas provocavam uma perda d'água muito grande. O resultado da reação química da bateria é perder água. Então, devido a alguma dessas ligas, você tinha uma perda de água excessiva e fazia-se necessário realmente você tirar aquelas rolinhas, repor com o eletrólito e repor esse nível de ácido. Hoje, com a evolução das grades, evolução das ligas, que hoje são aplicadas nas baterias TAF e TRP, os níveis de perda d'água são extremamente baixos. Isso são normas, as baterias são feitas. Você tem que submeter a bateria a um nível de tensão por X dias, a uma certa temperatura. Então, isso é normalizado. Você pega os índices de perda d'água hoje das nossas baterias, são muito baixos. Por que temos, então, baterias seladas e baterias com rolha? Isso vai muito do conceito do mercado. Tem fabricantes ou clientes que eles falam assim, eu quero ter uma bateria selada, assim, eu não quero que o meu consumidor final faça qualquer tipo de manutenção. Porque se ele também fizer uma manutenção de uma forma errada, ele pode prejudicar e reduzir a vida útil da bateria. E tem alguns colegas que ainda têm aquele conceito, não, eu quero ainda ter a rolinha, eu quero verificar para ver se tá ok. É necessário? Não. Mas é muito de conceito. Ainda aquela tendência do passado, eu ainda quero ter e ver e verificar. O que muda da bateria? É só a tampa. Internamente o conceito é o mesmo. É legal até para uma dica para os nossos técnicos, né? Não precisa, quando for vender, né? Até para os nossos vendedores de balcão, vendedores externos, não precisa, a nossa bateria não precisa de nenhuma... A TRP, né? A DAF ela é selada. A TRP não precisa de nenhuma verificação, é só uma questão estética mesmo da tampa da bateria. A gente não precisa fazer nenhuma verificação. Acho bem importante a gente, numa venda, salientar isso, porque às vezes o cliente, não, eu quero a DAF, a genuína, porque ela é selada, não pode ser, mas assim, a gente tem um preço mais atrativo na TRP muitas vezes, e a gente pode vender ela porque ela vai ser livre de manutenção também. Acho bem importante. Com as mesmas isso. características. Com as mesmas características. Ótimo. Meio que não serve só para DAF. Né? Exato. Serve para multimarcas também. Que é bom, né? Os que achavam a vantagem, né? Tem uma pergunta, eu acho que até para complementar aqui o que o Masari acabou de falar, né? Sobre características, né? Falando de baterias, né? Como é que ela se comporta em condições extremas, como frio intenso ou calor excessivo, né? Como é que ela se comporta? Como é que funciona isso dentro da bateria, assim? Porque aqui no Brasil, né, a gente tem em diferentes regiões, diferentes climas, né? Aqui no sul, muito mais frio do que lá no Nordeste extremamente calor, né? E o cliente no Brasil, ele roda de norte a sul, né? A bateria está nesse intempério o tempo inteiro. Como é que ela se comporta, né? O que as nossas baterias têm justamente para proteger o veículo nesse tipo de situação? O pessoal fala muito assim, né? Pô, no verão, eu não tenho muita falha de bateria, minhas baterias falham no inverno. Pô, por que acontece isso? Por que elas falham no inverno? Porque a gente degrada ela no verão. O ideal, se a gente pegasse hoje uma bateria, o que ela prefere? Trabalhar no frio. Quanto mais baixa a temperatura, para a bateria ela é melhor. Porque a bateria ela tem uma reação química.
A cada 10 graus que eu elevo a temperatura, eu dobro a velocidade da reação química da bateria. Então você fala, qual a temperatura ideal de funcionamento? 25 graus. Elevo para 35, eu dobro. Desculpa. Se eu coloco 45 graus, eu quadruplico a reação química da bateria. E isso é mais perda d'água, uma perda d'água que eu aumento. Então, qual a gente faz hoje? Eu não tenho como eu projetar uma bateria específica para o frio ou uma específica para o calor. Você comentou, o caminhão está rodando o Brasil todo. Então, eu tenho que ter um equilíbrio. Tá? Mas se a gente pensar onde eu tenho que tomar os cuidados e proteger minha bateria, é do calor excessivo. Quer dizer que ela, entre aspas, ela tem melhor performance aqui no sul do que teria no... Por que elas falham no inverno? Porque no inverno eu exijo mais delas. Por exemplo, eu vou dar uma partida. O motor está muito mais frio. Então eu exijo uma corrente maior. Mas como eu degradei ela no verão por uma temperaturas mais altas, ela acaba mostrando a falha no inverno. Caramba. Interessante isso. Mas não que no inverno eu degrade elas. E a gente sempre linka o inverno com um problema na bateria, falha, né? Exatamente. Achando que o inverno é o vilão. Porque assim, eu desgastei ela no verão, temperaturas mais altas, mas quando eu exijo mais elas, vai ser no inverno. Aí eu mostro a falha. Legal. Muito legal. Uma outra perguntinha aqui também, que veio, a gente até meio que permeou essa pergunta aqui, né? Mas falando aqui dos materiais das baterias, né? Você até já meio que citou isso, né? Mas materiais das baterias que podem ser reaproveitados e quais devem ser descartados, né? Eu sei que até tem uma engenharia reversa dentro de todo esse processo, né? Junto com a Packard, né? Junto com a Clarios. Como é que funciona isso, né? O que efetivamente a gente, nessa pegada de carbono, né? Nessa pegada mais ambiental, né? De que forma que as nossas baterias se comportam dentro desse processo? A bateria é um produto talvez mais reciclável do mundo, tá? Eu reciclo 99% de uma bateria. Nossa. Para falar que eu não reciclo sempre tem uma perdazinha a algum ponto. Hoje, os principais componentes de uma bateria é o chumbo, plástico e o ácido. Chumbo, 100% reciclável. O ácido tem duas formas. Ou eu neutralizo esse ácido e eu despejo isso de uma forma limpa para o meio ambiente, ou em muitas aplicações de agrotóxicos, que não precisam de um nível de pureza tão grande do ácido, a gente consegue reaproveitar esse ácido. E o plástico, ele também é 100% reaproveitável. Tá? Então, hoje, reciclar uma bateria, ter essa logística reversa, é importantíssimo. Hoje, como fabricante de baterias, eu sou responsável por reciclar 100% das baterias. Então, qualquer bateria, preciso descartar, a gente tem essa obrigatoriedade. Não só nós como Clarios, vocês como revendedores, fabricantes dos veículos, os próprios concessionários, fazer o descarte isso de uma forma correta. A gente tem essa logística reversa já implementada há mais de 2, 3 décadas, já que a gente tem esse trabalho muito forte, inclusive com vocês, na rede de concessionários, que é justamente a gente recolher essas baterias, dar uma destinação correta. Quando eu falo destinação correta, é enviar para smelters credenciados, fazer todo o processo de reciclagem, voltar essa matéria-prima para nós na fábrica, para produzir novas baterias TRP, novas baterias DAF para vocês. E com isso, o meio ambiente agradece muito. Sim. Eu estou deixando de extrair chumbo na natureza, tirar o plástico, produzir ácido. Então, essa logística e esse conceito é extremamente importante. Hoje, praticamente 100% da nossa capacidade de produção, a gente está reciclando 100% do que a gente produz. Principalmente focado em meio ambiente e sustentabilidade. Sensacional. E vocês fazem parte desse processo. Vocês estão devolvendo a bateria para nós e a gente está reciclando. Isso aí. E um ponto importante até para o motorista mesmo que a sua bateria não seja a nossa, né? Vá até uma das nossas concessionárias, substitua por uma das nossas baterias e descarte a carcaça no lugar correto, né? Então, as nossas concessionárias, elas podem absorver essa carcaça, destinar de uma maneira correta, mesmo que não seja as baterias TRP e DAF. A gente consegue fazer esse tratamento e suportar e diminuir esse impacto ambiental, né? Que é uma bandeira que está sendo levantada
há muito tempo e a gente precisa trabalhar com isso, né? Hoje, a Paccar, ela, junto com a Clarus, ela faz todo o custeamento dessa logística reversa, né? Para a gente fazer realmente essa tratativa desse descarte correto e também do reaproveitamento do material e, consequentemente, chegar com um custo operacional e atrativo para o cliente no final, né? Então, trabalhar com esse recolhimento de carcaça é essencial, né? Então, extremamente importante que a gente pense nisso de uma maneira efetiva e de uma maneira pessoal e no futuro, né? Então, a gente precisa realmente tratar isso de uma maneira extremamente importante. Então... esse é um ponto bem importante que você comentou, Matheus. Não precisa ser uma bateria DAF, não precisa ser uma bateria TRP para estar retornando para nós. Independente da marca ou do tamanho da bateria que você tenha, sendo chumbo ácido, a gente vai trazer, a gente vai reciclar, vamos produzir novas baterias e cada vez mais explorar o meio ambiente. Bacana. Aí, ó. Fica a dica, então, leva sua bateria lá na nossa rede de concessionárias DAF ou loja TRP, faz a troca, vai adquirir uma bateria de extremamente qualidade, né, e vai ajudar o meio ambiente, certo? Exato. Certo? Isso aí. Falando... Só um conceito, desculpa. Claro. Quando a gente fala de reciclar uma bateria e fazer a troca, não existe bateria reciclável. Não Chumbo existe? ácido. A gente fala assim, vou remanufaturar uma bateria. Uhum. Eu estou devolvendo uma bateria usada, eu vou comprar uma bateria remanufaturada. Na Clarus, para vocês, isso não existe esse processo. Quando a gente faz o processo de reciclagem, o que é? Derreter o plástico, derreter o chumbo e usar essa matéria-prima para produzir uma bateria totalmente nova. Então, legal. não tem recondicionamento de baterias. É redução do impacto ambiental, né? Redução do impacto ambiental justamente reciclando uma matéria-prima e não extraindo isso da natureza. Perfeito, ótimo. Um ponto importante que você falou agora, Orly, questão de qualidade, né? Quando a gente fala das baterias TRP e das baterias genuínas DAF, elas passam pelos mesmos critérios de qualidade, né? Então, passei por diversas áreas dentro da Paccar e uma delas foi a questão de qualidade e desenvolvimento de fornecedores. Então, todo o processo que uma bateria TRP e uma bateria DAF, ele para uma homologação, né? Isso para todos os produtos, na verdade, né? Então, desde acessórios, filtros, todos os processos, eles seguem a mesma diretriz. Não é porque é um produto multimarca, que é um produto que vai para outra marca, que ele vai ter um tratamento de qualidade diferente. Então, nós seguimos todas as normas, todas as certificações necessárias, todos os testes de qualidade de bancada e de campo, eles são realizados da mesma forma para um produto genuíno DAF como multimarcas TRP. Então, é importante que você falou qualidade, é sempre bom a gente ressaltar que os produtos TRP, eles têm um preço mais atrativo, porque realmente é a nossa marca para buscar o cliente segundo dono e o cliente multimarcas. Mas a questão de qualidade, ela está no mesmo nível de qualidade premium que a DAF e a TRP preconizam desde sempre, né? E a garantia, Fran? Nós trabalhamos na nossa linha de baterias com garantia de 18 meses. E é importante falar também que a nossa garantia ela possui cobertura nacional. Então, por exemplo, você pode adquirir a sua bateria aqui no Sul, por exemplo, se você precisar de algum suporte, alguma correção e você estiver no Norte, no Nordeste, é só você encontrar uma concessionária DAF mais próxima. Hoje nós estamos com mais de 70 pontos, né? Considerando concessionárias DAF, lojas TRP. Então, você vai encontrar um time treinado, né? E pronto para te dar todo o suporte do mundo. E a sua garantia vai estar válida. Isso. Só repete de novo. Quantos meses de garantia? 18 meses de garantia. Isso aí, fica a dica, pessoal. Um ano e meio. Isso aí. Isso vem de encontro mesmo com o nosso compromisso com a qualidade do produto, né? A gente fica muito confortável em oferecer uma garantia estendida, porque a gente garante que o produto tem qualidade. Só um conceito que é importante. Você fala que a gente vai fornecer uma bateria para ir para a DAF, para a TRP. Primeiro, quando a gente faz um processo de homologação, a gente faz uma série de testes. A gente segue hoje, tem um padrão que é uma norma EN, é um padrão europeu, onde tem lá ciclos de durabilidade, carga, descarga, aceitação de carga, medições de resistência interna. É um padrão extremamente rigoroso, onde a gente faz vários testes em laboratório para poder validar o nosso produto.
vibração, a gente vai no campo e verifica como está vibrando, como está se comportando a bateria no veículo, traz isso para o laboratório e faz simulações internas para ter uma aprovação. Para a gente iniciar um fornecimento hoje para a DAF é no mínimo 1 ano. Sim. Onde eu fornecer uma primeira amostra, passar por vários testes de campos em mais diferentes condições, para daí vocês darem uma aprovação. A bateria está apta a ser montada no nosso veículo. Além de auditorias em loco, auditorias de processo tudo, né? Qualidade. Então, é um orgulho para a gente estar fornecendo hoje para vocês, desde quando vocês instalaram o primeiro veículo produzido aqui em Ponta Grossa, né? Quer dizer, é um padrão de qualidade e fora várias premiações que a gente já teve em qualidade e fornecimento junto com vocês. Então, é uma bateria realmente pensada, dedicada e projetada para atender as especificações. Certificada, né? Exatamente. Eu até brincava quando trabalhava no departamento de qualidade, eu falava assim, ninguém vai passar nessa auditoria. É impossível. E aí a gente realmente vê o padrão e o nível de qualidade que os nossos fornecedores, como a Claro, têm, né? Então, realmente o padrão é muito alto, a régua é muito alta quando a gente fala em qualidade dos nossos produtos. Né? E a Clarios é nosso parceiro a nível global, né? É isso. É o fornecedor de baterias na Europa, fornecedor de baterias nos Estados Unidos. Então, realmente, tanto as nossas baterias DAF quanto TRP, elas seguem um padrão internacional de qualidade. São feitos muitos testes, né? Passam por muitas certificações para a gente garantir que está entregando um produto de muita qualidade para os nossos clientes. Bacana. Roda o mundo inteiro, então. Roda o mundo todo. Que legal. O que a gente já tem lá fora, nos Estados Unidos e Europa, o que a gente vai trazer de melhorias e sempre está aperfeiçoando o produto aqui com vocês. É muito legal que a gente tem essa sinergia mesmo, de ver o que está funcionando lá fora, se tem uma tecnologia diferente, a gente já começa os estudos para desenvolver, para tentar trazer aqui, como a gente já está conversando aí para estender o nosso portfólio muito em breve com tecnologias novas. Muito bom. Opa, falou aqui. Tecnologias novas, hein, pessoal? Vem aí. Fica atento, acompanha a gente nos episódios que vem coisa boa pela frente. Orly, só um ponto extremamente importante, eu acho que do que a Fran falou e eu acho que a gente tem que salientar sobre a questão da garantia nacional, né? Sim. Quando a gente compra em qualquer lugar do Brasil, em distribuidores próprios, existe uma garantia local, né? Então, não existe uma rede por trás, né? Não existe toda uma equipe já preparada de norte a sul do Brasil esperando você, caminhoneiro, chegar para fazer o teu diagnóstico e atender a tua necessidade, né? Então, vai comprar em qualquer outro distribuidor que não seja, né, o distribuidor DAF, TRP, você vai ter que voltar para o lugar onde você comprou para solicitar uma garantia, né? Já a nossa não, né? Quando a gente vai comprar uma bateria DAF TRP, você pode comprar, dá um exemplo, né? A nossa concessionária é Eldorado, como a Fran falou, e vai lá na fornecedora lá em Fortaleza, apresenta a sua nota de compra, você vai ter coberto de garantia nos 18 meses. Então, essa garantia nacional é um diferencial comercial que nós trazemos muito grande, né? Sim. Tanto para uma argumentação para o nosso concessionário, quanto uma segurança para o nosso cliente. Então, é extremamente importante isso, né? Acho que o grande conceito, a gente não quer só vender a bateria. Exato. A gente quer ser um parceiro do nosso cliente final. Onde ele precisar de um suporte, um atendimento, tirar uma dúvida, fazer um teste, a gente está suportando ele independente da região ou da localização que ele esteja. Essa proximidade acho que é muito importante. Legal. Ó, você já respondeu duas das perguntas que estão na sequência aqui. Eu vou juntar as duas aqui assim, porque eu acho que é importante a gente refrisar isso, né? A gente falou aqui sobre qualidade das baterias, né? Sobre cuidados, né? Mas do modo de vista do transportador, né? A pergunta é bem focada nisso, né? Como que a escolha de uma bateria certa pode impactar diretamente os custos operacionais de uma frota, né? E quais são os benefícios a longo prazo ao adotar baterias mais eficientes, tá? Essa é uma pergunta, mas eu já vou emendar na outra que tem tudo a ver, que está conectado, que é qual o papel do serviço de pós-venda e de manutenção na decisão comercial para a escolha de uma bateria para caminhão? Eu acho que tem tudo a ver as duas perguntas para o transportador que está vendo a gente aqui, assim com certeza ele deve ter essas mesmas dúvidas e a gente vai responder aqui. Já falamos um pouquinho, mas acho legal agora a gente fazer esse comentário, fechar esse tema especificamente, né? Eu acho que a gente tem bastante coisa interessante, tem até um produto bem legal. Se você não falar, depois eu vou ajudar a lembrar o testador de baterias, que eu acho que é legal. Super bacana a gente também falar disso, mas acho que vocês três têm bastante propriedade para trazer respostas para essas duas perguntas. Fique à vontade, pessoal.
Eu acho que o principal ponto que todo transportador hoje busca é disponibilidade, né? A disponibilidade, eu acho que hoje é a palavra-chave para todo transportador. Então, o que o transportador quer? Ele quer que o caminhão dele esteja em campo, porque um caminhão parado é dinheiro jogado no lixo, né? Então, o que a gente busca sempre, né, com uma bateria que contribua com tudo isso, né? É realmente trazer uma bateria que ela vá trazer parada, vá buscar a NB, paradas indesejadas, manutenções indesejadas, quando uma necessidade de uma parada por algum outro componente, a gente tem uma rede já que pode suportar e pode estar trazendo a resolução do problema o mais rápido possível. Então, tudo isso contribui para que a disponibilidade, como eu comentei lá no começo, traga uma segurança para o nosso frotista muito maior, né? Então, eu, na minha opinião, hoje, o que o frotista busca e o que nós temos dentro do nosso portfólio para entregar é disponibilidade. Uhum. Acho que eu completo um pouco desse ponto que você colocou. Primeiro, quando a gente olha hoje um caminhão, a quantidade de acessórios que você tem e, de repente, um valor de carga que você está transportando, você parar num posto, fazer um descanso, fazer um abastecimento, e você for dar ali a partida e a bateria falhar, é um processo complicado. Não é um automóvel que você consegue empurrar e colocar num cantinho. Isso gera vários transtornos. Primeiro ponto, acho que a gente já comentou aqui um pouco, qualidade. Não é assim, à toa que a gente desenvolveu uma bateria, validações, aprovações, que hoje as nossas baterias estão aprovadas para abastecer e suportar toda essa demanda energética dos veículos DAF, tá? Como outras multimarcas. O outro ponto, sempre a manutenção preventiva. Tá? Bateria, a gente só lembra quando falha. E sempre é na pior situação. Então, parou, fez uma parada, uma troca de óleo, uma revisão, manutenção, criar esse conceito de fazer essas revisões periódicas. Como que está o estado de carga? Hoje a gente tem vários equipamentos, testes. A Clarios produz equipamentos de teste carregadores? Não é o nosso portfólio. Mas a gente recomenda alguns fabricantes no mercado. Aí fica a critério de cada um escolher dentro desses equipamentos. Mas fazer uma verificação, se necessário recarregar a bateria. Olha, já está apresentando um nível baixo, por que não fazer uma troca preventiva? De repente, essa troca preventiva vai ser muito menos custosa do que a corretiva depois. Né? Outro ponto, sempre tem que ter um produto disponível. Bateria falhou, eu não tenho na minha loja, é uma venda perdida. Porque o cliente ele não vai esperar chegar uma bateria nova. Exato. Ou você vai colocar alguma que não é daquele que você precisa, daquela tecnologia, daquela capacidade que você demanda. Isso vai te resolver o problema na hora, mas daqui a pouco você vai ter uma nova parada no seu veículo. Tá? Então, quando você pega um pouco desses conceitos, você começa a fazer essas revisões, tem uma peça disponível, estou colocando a bateria adequada, acho que isso só tem a gerar ganhos ao longo do tempo e na sua operação. E é importante também, você frisou bem, né? Especialistas que façam essa manutenção, essa revisão, né? Então, na rede de concessionários, seja da DAF, seja nas lojas TRP ou qualquer empresa autorizada, né? Até na própria frota, né, dos nossos clientes hoje em dia, né? Tem muitos frotistas que têm oficina mecânica própria lá, sempre tem um especialista lá dentro, né? Mas na rede DAF ou nas lojas TRP, os nossos especialistas são treinados para isso. Né? A Clarios vem aqui dar treinamento, a gente tem treinamento no nosso DAF Academy, né, que é a academia da DAF, para você entender mais, o nosso mecânico entender mais sobre os nossos produtos. Né? A gente tem sistemas hoje que fazem a leitura, que fazem a revisão dos veículos, né, de forma automatizada. Então, assim, a gente tem muita estrutura para que você não deixe passar a oportunidade de trocar sua bateria ou de fazer a revisão da bateria, né? O Masali falou que assim, você pode fazer inspeção visual a toda parada, mas na hora que você parar numa concessionária, com certeza, um dos itens que vai ser inspecionado 100% de certeza é a bateria do seu caminhão. E aí vai ter a recomendação de troca ou não troca. Então, assim, usem o conhecimento que os nossos concessionários têm, que os nossos mecânicos têm, né, justamente a favor do seu negócio, certo? Certo. Um ponto importante que
até esqueci de comentar, é a questão do nosso testador, né? Então, dentro das concessionárias e lojas TRP, nós temos dentro do nosso portfólio o nosso testador de bateria, né? Então, ele serve justamente para isso que o Orly falou, para verificar o quão comprometido está a sua bateria e identificar o que? Se está na hora de trocar ou se não está na hora de trocar, né? Outro ponto importante, né? A gente tem toda a questão de recarga. A gente vê muito em transportadores, por uma falta de conhecimento, um problema muito maior na hora de uma recarga, né? Você vai fazer uma transferência de carga de uma maneira incorreta, sem realmente um carregador correto, me corrija se eu estiver errado, mas ali você pode queimar um módulo, você pode estragar um alternador. Então, trabalhei uma época com o pessoal de gerenciamento de pátio, eles acabaram queimando 2 módulos por fazer uma transferência de carga errada. Então, você tem que ter, além do testador, também um carregador correto que vai fazer uma carga para esse veículo que está parado, para não comprometer não só a bateria, mas muitas vezes um componente que tem um custo muito maior, né? Se a gente for falar em um módulo de qualquer caminhão hoje, ele vai estar acima de R$10 mil. Então, é um valor bem grande, bem agregado, que vai acabar por uma manutenção básica que você precisa fazer, né? Hoje, esses equipamentos, eles não só monitoram a saúde da bateria, como eles também checam se realmente o alternador está carregando da forma adequada. Uhum. Então, é um duplo teste que você acaba tendo para garantir, olha, o veículo está carregando adequadamente, está dentro das especificações. Sempre quando você faz uma transferência de carga, uma parte do auxiliar, tomar todos os cuidados para conexão de cabos, polaridade, positivo com positivo, negativo com negativo, tomar esses cuidados. E quando a gente recarrega uma bateria fora do veículo, aí a gente precisa ter um cuidado também especial. São vários cuidados que a gente precisa ter, a gente poderia ficar até algumas horas falando um pouquinho sobre recargas, mas basicamente são 2 tipos de carregadores que a gente tem no mercado hoje. Um por corrente constante e um por tensão constante. Corrente constante é eficiente, mas requer um cuidado especial. Você tem que monitorar a corrente que você está colocando, o tempo que você está carregando, porque senão você pode sobrecarregar a sua bateria ou você pode não carregar o suficiente. Ou por tensão constante. Esse você limita a tensão da bateria com a tensão do seu carregador. Fazendo uma analogia com o sistema hidráulico. Mesma coisa, você tem uma caixa d'água e você tem a boia. A caixa está vazia, a boia está aberta e está colocando água. A partir do momento que você encheu, a boia fechou o fluxo. Então, um carregador com tensão constante. Tá? O corrente não, você tirou a boia, vai estar jogando água o tempo todo. Então, sempre verificar o seu carregador, qual o conceito que você está trabalhando. Temos tabelas que a gente pode estar provendo, quais são os tempos, as tensões, o tempo de recarga, espaçamento, temperatura. Então, tem alguns cuidados que são importantes, a gente sempre está verificando para ter o máximo de eficiência no processo de recarga, sem danificar o produto final. Mais uma dica importante, né? Às vezes a gente não se atenta a isso, mas é importante você ter essa informação para que você não possa incorrer em erros, né? E você perder não só a sua bateria, mas também como um conjunto completo, né? Que faz parte da parte elétrica do seu veículo, né? Boa dica, Mazzali. Bom, falando em dicas, eu acho que estamos chegando quase no finalzinho aqui do nosso podcast do dia de hoje, né? Um spoiler aqui, eu acho que agora é coisa assim para o mercado, para todo mundo, acho que está todo mundo pensando nisso, né? Falando hoje em dia em tecnologia, né, em veículos eletrificados, uma série de coisas. O mundo está bem diferente do que o mundo há uns anos atrás, né? Mas do ponto de vista de baterias, do ponto de vista da Clarios, né, quais são as tendências tecnológicas atuais que estão abrindo novas oportunidades para o mercado e aonde a Clarios está indo junto e com certeza, né, não só a Clarios, a Paccar também vai surfar na mesma onda, né? Hoje quando a gente fala veículos, né, a gente tem aquele conceito do veículo tecnologia ICE puramente para partida, onde a bateria era essencial. Hoje a gente fala em veículos híbridos, veículos elétricos. Então, cada vez mais bateria tá na ponta, né? É a moda agora, né? Exatamente. Qual é a bateria que a gente vai ter? Qual é o portfólio nicho de mercado hoje da Clarios? A gente fala em baterias de baixa tensão. É justamente a bateria que vai suportar tudo isso. Tá? Não é aquela bateria tracionária que vai mover o veículo, mas a bateria que vai gerenciar todo o sistema. Então, hoje quando a gente fala chumbo ácido, temos baterias SLI, que eu comentei, EFB, AGM,
Temos já baterias AGMs com outras mais sofisticadas que permitem ciclos, baterias de lítio-íon, supercapacitores. Então, hoje, a Clarios tem uma gama de produtos que a gente consegue atender desde o veículo mais simples até o mais complexo. Então, temos aí um portfólio muito grande, muita coisa nova está vindo, muitas melhorias de produto, aperfeiçoamento, balanceamento de cargas e o mais importante, todo esse trabalho não é específico da Clarios. Uhum. Nós sentamos aqui como especialistas de baterias, sentamos junto com o pessoal da DAF, da Paccar Parts, que são os especialistas em produtos, junto com vocês que estão no campo, operando tudo isso, o que a gente consegue trazer de informações, trazer para os nossos laboratórios, para as nossas mesas de engenharia e está aperfeiçoando e entregando cada vez mais. Então tem muita coisa aí nova que está vindo. Com certeza tem muito projeto, seja na Europa ou nos Estados Unidos, que estão em parceria com a Clarios e que vão vir muito em breve para o mundo inteiro, né? Não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, certo? Com certeza. Maravilha. Lembrando que a DAF também, ela já, claro, a gente surfando essa onda de eletrificação, né? Na Holanda, nós já temos caminhões elétricos, nos Estados Unidos também, né? A Paccar com as marcas Kenworth e Peterbilt. Nós já estamos trabalhando com essas tecnologias, né? Então, é esse trabalho que o Carlos falou. É realmente a gente unir forças entre empresas para a gente buscar a melhor tecnologia, né? O Brasil, por enquanto, ainda não está preparado, né? Estruturalmente para essa tecnologia da eletrificação, coisa que lá fora muitas vezes já está acontecendo, né? Mas a gente já está se preparando, né? Então, a Fran, como especialista e a equipe dela lá já estão certamente trabalhando nisso para que a hora que chegar toda essa onda da eletrificação com mais força aqui no Brasil, a gente já vai estar preparado para atender melhor os nossos clientes, né? Exatamente. O que a gente gosta de fazer é o seguinte: estou com um problema, eu tenho uma demanda. Não, tá aqui a bateria. Não, vamos até o nosso cliente, vamos entender o que ele precisa. Em cima dessa necessidade, a gente vai desenvolver e aí propor a melhor solução. Então, é um trabalho que a gente faz aqui, não só aqui no Brasil, mas, lógico, Estados Unidos, Europa talvez esteja um pouco à frente. O que eles estão trazendo, a gente poder reproduzir aqui. E se tiver que desenvolver uma coisa nova aqui, a gente vai desenvolver para estar suportando o nosso mercado. Exatamente. O que direciona, né, as nossas ações para desenvolver produtos, escolher o nosso portfólio, é exatamente ouvir o cliente, entender o que ele precisa e qual a solução a gente pode oferecer. Então, muito do que a gente traz de novo é ouvindo uma necessidade diferente, talvez, do que a gente ainda tem no portfólio, e se for, a gente corre atrás para desenvolver e tá disponibilizando a melhor solução para ele. Isso que é o bacana, né? Principalmente quando a gente fala de Paccar Parts, fala de TRP, né? Sim. Que é o carro-chefe do nosso Pod Parts aqui também, mas todas essas soluções são pensadas não só para os caminhões da própria marca, seja Kenworth, Peterbilt ou DAF, né? É pensado para o mercado como um todo. Então, a gente pensa no cliente, né? Você, cliente frotista que tem diversas marcas aí na sua frota, a gente tem a solução, ou a gente vai trazer uma solução para você, seja com qualquer um de nossos fornecedores. A Clarios hoje junto com a gente aqui, assim, a gente tem, com certeza tem alguns estudos que em breve vão estar disponíveis, né, para todos os modelos de veículos dentro do mercado, e você, frotista, que é parceiro nosso, vai se beneficiar junto com a gente, né, pessoal? E não só trazer tecnologias de fora, que a gente usa muito esse benchmarking e é muito bom, mas também entender a necessidade dos nossos clientes aqui no Brasil. Isso. Porque a gente sabe que aqui a gente tem algumas aplicações, algumas questões muito diferentes das necessidades do pessoal lá de fora. Então, por isso que o feedback que a gente recebe dos nossos clientes, os concessionários nos passam muita informação, nos munem de muita informação, e é muito rico isso para a gente direcionar o que a gente tem que desenvolver para estar aí com o portfólio cada vez mais completo. Né? Exatamente. Maravilha, gente. Estamos chegando aqui ao final do nosso Pod Parts do dia de hoje, né? Eu agradeço a presença dos três, mas antes de encerrar, né, eu queria que cada um deixasse uma mensagem, né? Ou uma dica, ou uma mensagem para quem está nos ouvindo, para quem está nos seguindo, né? Então aproveitem, se inscrevam no nosso canal, siga as nossas redes sociais da TRP Brasil, coloque aqui seu comentário no nosso chat, a gente vai ter o maior prazer em responder a cada um de vocês. Mas eu vou começar com as damas primeiro, né? Vou começar com a Fran. Fran, obrigado por ter participado. Tá? E uma mensagem para os nossos espectadores. Imagina, eu agradeço muito a oportunidade. É muito legal a gente falar sobre o trabalho que a gente faz por trás, né?
E agradeço também quem está nos assistindo. E sempre nos passe, né? Continuem nos acompanhando nas nossas redes e continuem sempre nos munindo de informação via os nossos concessionários sobre os nossos produtos, que isso realmente direciona o nosso trabalho para a gente estar sempre atendendo da melhor forma possível vocês. Maravilha. Legal. Matheus? Obrigado, pessoal. Obrigado, Orly, pela recepção. Eu acho que a principal mensagem que a gente conversou aqui durante todo esse Podparts foi vamos atender o nosso cliente e deixar a disponibilidade do seu caminhão 100%, né? Então, escolher os produtos genuínos da AF e originais TRP é essencial. Então, a gente precisa realmente escolher produtos de qualidade para deixar o nosso cliente satisfeito, né? O nosso cliente sair satisfeito com a sua compra. Então, acho que temos várias e várias ferramentas dentro da Paccar Parts, da TRP, para atender os nossos clientes e espero realmente que vocês tenham gostado do dia de hoje, que eu gostei muito, foi muito legal. Muito Obrigado, bom. Orly. Obrigado, Matheus. Azar. Bom, primeiro que eu queria agradecer, em nome da DAF, da Paccar Parts, essa oportunidade de abrir esse canal aqui para a gente estar falando um pouco de baterias, falando um pouquinho do nosso produto. Eu falo que, em primeiro lugar, é um orgulho ser um fornecedor de vocês, tá? Pela confiança que vocês depositaram desde o primeiro dia de estar conhecendo as nossas baterias, validando a nossa fábrica e sermos eleitos para ser esse fornecedor. Vou falar, não é fácil, tá? A régua, como o Matheus comentou, é muito lá em cima. Então, exige muito da gente, isso é muito bom, tá? Por questões de qualidade, performance das nossas baterias, tá? Eu quero dizer também que a Paccar Parts é um cliente da Clarios, mas vocês, clientes, consumidores finais, vocês também são nossos clientes, porque eu tenho que atender muito bem a Paccar, a DAF, mas a satisfação final são de vocês. Sim. Vocês são o nosso termômetro. Tá? Então a gente tem que, se vocês estão contentes, a gente também vai estar contente aqui, tá? Então, essa parceria. Um outro ponto, as nossas portas estão abertas, não só para o time aqui da DAF, para vocês. Tenho dúvidas, lógico que centraliza aqui, mas a gente vai ter o maior prazer de responder e estar suportando. Como também a nossa fábrica está localizada lá em Sorocaba, está de portas abertas para vocês irem nos visitar, tanto vocês como cliente final, concessionário, conhecer o nosso processo, um pouquinho do nosso mundo e cada vez mais a gente está evoluindo em conjunto. Mais uma vez, muito obrigado. Maravilha. Obrigado, Mazzali. Obrigado, Clarios, pela parceria. Obrigado a você que nos ouve, que nos assiste pela parceria. Né? Fica a dica aqui. As portas da Clarios estão abertas, então põe no chat aqui. Eu quero ir na Clarios, que o Mazzali vai atender vocês lá com o maior prazer. Gente, obrigado mais uma vez pela participação de todos vocês. Obrigado a vocês que nos seguem e até o próximo episódio do Podparts, a sua parada obrigatória da Paccar Parts. Um grande abraço e até mais, gente. Até mais.